Olá, como vai? Boa noite. Polícia Civil continua as investigações para tentar identificar autor de estupros na cidade. Homem é preso acusado de abusar e de roubar dinheiro de ex-cunhada. O NTV News desta sexta-feira vai mostrar também. Mais de 360 quilos de maconha, crack e cocaína são incinerados em cerâmica de Patos de Minas. Aposentado com problemas de visão, encontra dificuldades para conseguir medicamentos e pede ajuda. Cuidados com a depressão podem evitar o agravamento da doença. Programa do governo de Minas quer evitar o afastamento de professores por problemas com a voz. Tem ainda a previsão da meteorologia para este final de semana. Peça Infantil vai abordar a reciclagem neste sábado e domingo no Teatro Municipal. E tem mais. As tendências de cores de esmaltes para esta época do ano. Nutrição animal ganha novos componentes para driblar as carências do mercado. E você vai conhecer um cajamanga anão que está fazendo o maior sucesso na cidade. Isso e muito mais a partir de agora no NTV News, que está começando. Mais de 360 quilos de maconha, crack, cocaína e pasta base de cocaína que iriam abastecer o tráfico de drogas em Patos de Minas foram incinerados na manhã desta sexta-feira em uma cerâmica da cidade. O material estava em poder da Polícia Civil, Ministério Público e Vigilância Sanitária também acompanharam a queima da droga. Os 364 quilos de maconha, crack e cocaína são fruto de operações realizadas pelas polícias de Patos de Minas. São aproximadamente 364 quilos de todo tipo de droga, entre maconha e cocaína e também alguma quantidade em crack. Para que a droga seja destruída, é necessário cumprir uma série de formalidades. A incineração é acompanhada, além da polícia, pelo Ministério Público e as vigilâncias sanitárias municipal e estadual. A legislação ela exige uma série de formalidades para queimar essa droga. A primeira delas é a presença da vigilância sanitária antes do evento, certificando de que os fornos estão adequados para receber o material, acompanhamento da vigilância sanitária até a efetiva queima e incineração completa dessa droga. A presença do promotor de justiça também é indispensável. No dia da queima, essa droga tem que ser novamente pesada na presença do promotor de justiça e a Polícia Civil ela tem que trazer o material, disponibilizar e produzir essa queima. Sem a observância dessas regras, a queima ela está ilegal e dá problema, né? No final da ação, a Vigilância Sanitária emite um documento onde consta se a ação foi satisfatória e a quantidade do produto incinerado. Os 364 quilos da droga representam um prejuízo de mais de R$1 milhão para os traficantes. Toda apreensão de drogas, ela significa uma forma de descapitalização do tráfico, né? É um produto muito caro, né? Principalmente quando a gente apreende pasta base, a maconha prensada já pronta para fazer o produto, né, os cigarros. Então, essa forma de descapitalização ela é muito importante, porque você desintegra essa quadrilha, acaba que eles demoram algum tempo para poder adquirir nova quantidade. Então, é sempre muito bom quando há apreensão e melhor ainda quando a gente destrói a droga, porque aí a gente tem certeza de que ela não retornará em hipótese alguma para a sociedade. E a polícia reforça que o combate ao tráfico continuará. O trabalho de apreensão, o trabalho do combate ao tráfico de drogas, ao criminoso, seja ele de qual tipo de crime que pratique, é realmente uma luta constante da Polícia Civil nesse combate. E um homem de 27 anos foi preso na noite desta quinta-feira em Patos de Minas, acusado de furto em uma casa no bairro Alvorada. Ele é ex-cunhado da vítima e, além de ter praticado o furto, ele também teria tentado agarrar e passar a mão na mulher enquanto ela dormia. Olá, você. Pois é, o autor já é velho conhecido no meio policial. Marcos Aurélio Oliveira dos Santos, 27 anos, foi preso no bairro Caramuru. Ele é suspeito de ter entrado em uma casa no bairro Alvorada e furtado uma quantia de R$220. Estou ao lado do sargento Valmir,
que fez a prisão do suspeito. Ele confessou que entrou nessa casa. Como é que foi o desenrolar dessa ocorrência? A princípio, a vítima nos chamou na residência, relatando que ele é ex-cunhado dela e que ao chegar agora do trabalho, deparou com o cadeado danificado e a porta da cozinha estava amassada. Havia um martelo nas proximidades da porta, próximo à porta, quebrado. E ao conversar com a vizinha, essa vizinha relatou que por volta de 8h30 da manhã, deparou com o autor, Marcos Aurélio, ele estava saindo da residência. Antes de a gente ir até a residência dele, a gente conversou com a vítima e ela ainda nos relatou um fato que na madrugada, por volta das 3h15 da manhã, ela acordou assustada, ela estava dormindo juntamente com a sua filhinha de 2 anos de idade, acordou assustada com o Marcos Aurélio, que é seu ex-cunhado, ao seu lado, acariciando sua parte íntima, e que ficou muito assustada, muito nervosa, e que pediu que ele saísse da residência, que ainda questionou ele como que ele havia adentrado na casa dela. Aí ele pegou e informou que havia pulado o muro e abriu a janela da cozinha e adentrou e foi até ela. E depois que ele pediu ele para deslocar da residência, ela nos relatou que não quis acionar a polícia militar devido a achar que a família não ia acreditar na versão dela. A hora que ela acordou pela manhã, ela deu falta desses R$220. A gente conversou com ele assim que localizou ele. Ele confirmou para nós ter adentrado realmente na residência da vítima, porém ele nega ter acariciado ela e ter tentado forçá-la a ter sexo com ele. Não encontramos o dinheiro, ele nega ter furtado esse dinheiro, porém ainda confirmou para nós que o martelo encontrado na residência era de sua propriedade, que realmente foi ele que quebrou o cadeado e adentrou na residência da vítima. Ok, obrigado, Sargento Valmir. Bom, e o Marcos, segundo informações, também é usuário de drogas e no ano passado já havia sido preso, ficado no presídio Sebastião Satiro por mais 6 meses e agora novamente sendo conduzido até a Delegacia de Polícia Civil aqui em Patos de Minas. Edivar Santos para o jornalismo da NTV. Você pode acompanhar, eu estive na delegacia fazendo esta reportagem. O rapaz chorou e hoje pela manhã foi liberado depois de ser ouvido pelo delegado de plantão. No próximo bloco do NTV News, o apelo de um aposentado que encontra dificuldades para conseguir medicamentos que precisa e os cuidados com a depressão. A doença avança, mas tem cura e pode ser prevenida. Embora a maioria dos casos de dengue no Brasil ainda seja causada pelo tipo 1 da doença, cresce em alguns estados a circulação do sorotipo 2, o mais agressivo dos 4 vírus existentes. Dados do mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, com estatísticas de 3 de janeiro a 28 de maio, mostram que de um total de 2,2 milhões de amostras positivas para dengue analisadas em laboratórios só este ano, 6,4% já são do tipo 2. Esse dado reforça a importância da população cuidar de seus quintais e eliminar os criadouros do mosquito transmissor da dengue. Com sérios problemas de visão, um aposentado em Patos de Minas está precisando da ajuda da população. Ele não está conseguindo os remédios que precisa na rede pública e o dinheiro que recebe mal dá para comprar os alimentos. O senhor Isaías teve que ser aposentado por invalidez. Os problemas visuais o fizeram perder quase toda a visão. Miopia, estrabismo, catarata e glaucoma. Bem, eu enxergo hoje 10%, né, do normal, dizendo o médico, e 2 anos atrás. Depois disso, eu já pude perceber que eu tive umas 2 quedas de visão. Bom, trabalhar hoje não tem jeito. Nem pensar, não pode. O senhor consegue ler alguma coisa? Nada. Não leio, não escrevo. O glaucoma não tem cura, mas para evitar a cegueira, o tratamento deve ser feito corretamente. O problema do senhor Isaías é a quantidade de medicamentos que ele precisa usar diariamente.
Nesta sacolinha, ele vem guardando os vidrinhos. São pelo menos 4 tipos de colírio. Desde de manhãzinha, 7 horas, até na hora de eu deitar, né? Eles são pouco colírio pelo tanto que eu uso, né? Muito pouco. Eu até acho que eles duram muito, porque eu uso muito, né? Bom, e o senhor precisa usar eles para quê? Qual que é o que é que eles fazem no olho do senhor? Eles têm os colírios de pressão, que é propriamente para baixar a pressão, né? Que aqui, do jeito que está aqui, a pressão está alta. Então, eu coloco a pressão abaixo, né? Às vezes não abaixo tanto preciso, mas amenizo. E tem outros que tira dor, né? E mexe com a pressão também, tira dor. E de forma que eles são muito especial para mim. Não tem... Sem eles, o que acontece? Eu não espero nada bom sem eles, não. O senhor sente muita dor? Sinto muita dor e a visão... Ontem mesmo eu fui lá na UPA e eu te falo a verdade, teve uma hora lá no meio do povo lá que eu fiquei perdido. Eu pensei, mas será que isso é cabeça ruim? Não pode, eu estou muito novo para isso. Mas a situação financeira não está fácil. Alguns colírios ele conseguia na farmacinha municipal, mas agora não encontrou nenhum. Com uma renda de apenas R$ 570, fica difícil comprar. Hoje está difícil, não estou conseguindo mais. E quando vem 1, 2 malhete de timolol. E mesmo assim eu vou e busco, peço as meninas para apanhar para mim. Mas está difícil. Cada vidrinho desse não dá para um mês. Não dá, de jeito nenhum para um mês, não dá. Além de estar sem os remédios, o acompanhamento médico, que deveria ser no mínimo anual, não tem sido feito. Tem muito tempo que eu não faço, tem uns 3 anos que eu não faço consulta. E precisava de ter acompanhamento. Ter acompanhamento. O doutor Zé Nildo, que era meu médico da época, que hoje ele não está mais no SUS, ele trabalha particular. Ele me disse, olha, Isaías, você tem que ter acompanhamento desse problema seu, porque isso é muito perigoso, então você tem que ter acompanhamento. Aí, se um médico aqui, eu comecei a fazer acompanhamento com ele, de repente ele sumiu também, não vi mais ele, nem fiquei sabendo dele. O senhor tenta marcar, o que eles falam para o senhor? Não tem médico no SUS, hospital. Enquanto isso, o problema do senhor pode complicar mais. Só vai complicando, sem dúvida. É só Deus por ter dó da gente, né? O aposentado pede providências e ajuda da comunidade para adquirir os colírios e minimizar o sofrimento. Então, eu estou fazendo esse apelo aqui e gostaria de pedir a vocês para entrar em contato com os telespectadores, né? Que for nos assistir, que possa cooperar comigo nessa parte. A maioria deles, eu creio que até me conhece, porque eu sou instrumentista aqui na cidade, eu toco instrumento pelo lado aí, né? Violão, não que eu ganhe nada, mas eles me conhecem devido a isso aí. Então, eu gostaria muito de que esse apelo fosse resolvido, sabe? É a saúde no Brasil. Bora, e se você se sensibilizou com a situação do seu Isaías e quer ajudá-lo, o endereço é Rua dos Pinheiros, número 51, bairro Alto da Colina. Os contatos por telefone são 3823-8828, repetindo, 3823-8828 ou 99969-2396. Em apenas 6 meses, Minas Gerais registrou 70 mortes no estado por gripe. O número continua sendo 5 vezes maior do que o registrado em todo o ano passado, quando ocorreram 15 óbitos em função da doença. O boletim epidemiológico da gripe na Secretaria de Estado de Saúde mostra que de 1º de janeiro deste ano até o momento foram registrados 73 óbitos por complicações com a influenza A, sendo 51 por H1N1 e 22 não subtipados. Além desses casos, os dados mostram que 2 pessoas morreram por complicações da influenza B. A depressão já afeta mais de 350 milhões de pessoas no mundo e a tendência é de que o percentual aumente ainda mais. Conviver com o problema não é fácil, mas tem solução. Tristeza, angústia e baixa estima. Esses são alguns dos sintomas clássicos da chamada doença do século, a depressão.
De acordo com a psicóloga Joana Dark, são vários os motivos que podem fazer com que a pessoa fique depressiva. Um deles está a correria do dia a dia e o desenvolvimento de novas tecnologias, que também contribuem para os quadros depressivos. Hoje em dia, nessa crise que nós vivemos, o corre-corre, as pessoas não têm tempo, né? Não têm tempo para as coisas agradáveis da vida. Às vezes elas não têm tempo para estar com seus familiares, não têm tempo para curtir. A pessoa trabalha, produz, constrói uma casa linda, mas fala assim, eu não tenho tempo para curtir. Então, o prazer de viver, o prazer de curtir as coisas da vida é muito importante. Então, acho que o corre-corre pode sim ser um desencadeante de depressão. A doença atinge pessoas de todas as idades e pode, em muitos casos, ser confundida com tristeza. Tristeza é um estado de espírito, é um estado de humor natural diante de algumas perdas, diante de algumas dificuldades que as pessoas vivem. O que é a depressão? A depressão ela é mais do que uma tristeza. A tristeza ela é passageira, você tem de algumas semanas, né, ou alguns meses, ela passa. A depressão não, é um estado mais constante, né, e que a pessoa ela vai ter vários sintomas, como humor deprimido, a pessoa vai ter uma sensação de desamparo, de desesperança, tudo aquilo que antes era prazeroso para a pessoa deixa de ser prazeroso, ela deixa de ter vontades, né? Então ela passa a ter essa sensação de desesperança, né? O sofrimento psíquico é muito intenso. De acordo com dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, a doença atinge cerca de 350 milhões de pessoas no mundo. Até 2020, 2/3 da população poderá apresentar sintomas de depressão. E viver com o problema não é nada fácil. A Tassiana, por exemplo, hoje vive bem, mas conta que aos 12 anos de idade, logo após a separação dos pais, apresentou quadro depressivo. Só depois de 1 ano, a família percebeu o problema e buscou ajuda. Ela teve que usar medicação e foi acompanhada por um psicólogo. Me fechei, né, na época, tanto na escola como em casa também. Ficava mais nervosa, sabe? Não tinha vontade de interagir, então eu preferia estar me fechando mesmo. A depressão tem cura e o paciente precisa seguir orientações médicas e psicológicas. O apoio da família e amigos também é importante para superar a doença. É claro que quando a gente fala que a depressão ela é uma doença, nós estamos falando que ela precisa sim de acompanhamento e de tratamento de profissionais, de pessoas especializadas, né? Então o familiar, os amigos, as pessoas precisam acreditar por ela. Muitas vezes acompanhar, levar para tratamento, mas muitas vezes ajudar essa pessoa a dizer, vamos, vai dar certo, vai sim, ter essa esperança para essa pessoa. Essa família pode sim ajudar nesse sentido. E no caso da estudante Tassiana, o tratamento durou cerca de 2 anos e hoje, aos 25 anos de idade, está bem e feliz. Hoje eu estou muito bem, trabalhando e foi só uma coisa mesmo que passou que eu venci, mas hoje, graças a Deus, não tem nada a reclamar, não. As pessoas precisam buscar o melhor que elas têm. Isso é superação, né? As pessoas às vezes buscam superação em um novo emprego, em um novo amor, buscam superação em projetos de vida. Eu costumo ter uma frase que eu gosto, né? Eu gosto muito, que fala assim, quem tem na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Então eu preciso ter fé na vida, fé, acredite, as coisas podem sim melhorar. E buscar ajuda. Olha, em instantes aqui no NTV News tem ainda a previsão do tempo para o final de semana. E programa do governo de Minas quer evitar o afastamento de professores por problemas com a voz. Clientes bancários registraram 2.792 reclamações do Banco Central contra as instituições financeiras no mês de junho. Segundo informações divulgadas hoje pela entidade, a principal reclamação com 349 casos envolve a oferta ou prestação de informação a respeito de produtos e serviços de uma forma inadequada. O BMG foi o banco que mais recebeu reclamações de consumidores ao Banco Central pelo 6º mês seguido.
A lista considera instituições financeiras de grande porte com mais de 2 milhões de clientes. O Banco Pan-Americano aparece em segundo lugar na lista das reclamações. O índice de confiança do empresário industrial subiu pelo terceiro mês consecutivo e alcançou 47,3 pontos em julho. Os dados divulgados hoje pela Confederação Nacional da Indústria têm como base uma pesquisa realizada entre 1º e 13 de julho com 3.197 empresas. O valor é 10,1 ponto maior do que os 37,2 pontos registrados em junho de 2015. Mesmo assim, o indicador ainda mostra que os empresários estão pessimistas. O governo de Minas está lançando o programa de saúde vocal dos professores. A proposta é a de orientar e conscientizar esses profissionais quanto ao uso da voz, minimizar e eliminar sinais e sintomas de alterações vocais e prevenir a ocorrência de doenças. A voz é ferramenta de trabalho para muitos profissionais, como, por exemplo, os professores. Passar tanto tempo falando sem fazer o uso adequado da voz pode causar problemas para as cordas vocais. Por isso, o governo do estado lançou o programa Saúde Vocal dos Professores, que visa promover a saúde vocal desta categoria. Na verdade, o objetivo, eu acredito, o maior objetivo do governo é que as pessoas tenham uma melhor orientação quanto ao uso da sua voz. As pessoas, na verdade, elas são profissionais, elas se formam, né, como professores, como pedagogos, enfim, na área profissional. Elas não têm uma educação vocal. Na verdade, a gente precisa conhecer o instrumento de trabalho da gente. O instrumento de trabalho do professor, além do conhecimento, sem dúvida, é a voz. Há 22 anos, frequentando a sala de aula, a professora de Geografia, Nilma Oliveira, teve problemas sérios com as cordas vocais e chegou a perder a voz. Eu forçar muito a voz para estar falando em sala de aula, né? E teve um momento que eu perdi a voz. Tive que sair da sala até imediato. Nesse dia eu fui até hospitalizada, porque assim, eu perdi a voz totalmente e assim, sem saber o que estava acontecendo. Para evitar o afastamento de profissionais das atividades por longos períodos, o governo de Minas já vinha adotando mecanismos mais rigorosos na hora de contratar os professores. Hoje a gente tem a videolaringoscopia, que é um exame que filma a prega vocal. Através desse exame, o governo tem como saber se a pessoa antes já tinha um desgaste vocal, antes dela ser admitida. Então, o governo hoje se previne de ter no seu quadro de funcionários profissionais que já tinham problemas. A implantação do programa de saúde vocal do professor, que vai oferecer uma ampla orientação quanto ao uso adequado da voz, poderá evitar que os profissionais venham a ter problemas no futuro. As principais dicas, né? Como eu disse, não permanecer por muito tempo rouco, isso não é uma gripe, sempre se preocupar, por que eu estou rouco, se preocupar com a alimentação, sempre uso de líquido. Eu falo que uma referência muito legal é a cada hora que a gente fala, a gente tomar no mínimo um copo de 200 ml de água para repor o que você perde. Então, na verdade, a gente perde água na saliva, a gente fica com a boca seca, porque a gente abre a boca para falar e entra o ar, principalmente nessa época mais fria. Então, sempre que a gente estiver falando em público, a gente tentar hidratar a cada 1 hora 200 ml de água. A dona Nilma, após sofrer com problemas vocais, valoriza as orientações sobre o uso adequado da voz para não ter mais problemas. A orientação ajuda muito, como ajudou para mim, né? Eu acho que ajuda também a orientação. Eu fui bem orientada assim pelo médico, pela fonoaudióloga. Então, eu creio que isso, tenho certeza que isso me ajudou bastante. A fonoaudióloga Elismar Bicalho orienta os profissionais que trabalham com a voz a estarem atentos à rouquidão e a valorizarem a hidratação. O tratamento, a recuperação vocal, ela é de 100%, desde que, como qualquer outra patologia, seja descoberta no início. Então, o profissional de voz hoje, que tem uma orientação, que tem um treinamento vocal, no primeiro sinal, no primeiro sintoma de uma rouquidão, que é o mais comum, ele vai se tratar, né? Ele vai saber que uma rouquidão por mais de uma semana não é mais uma gripe, ela passa a ser um problema de voz.
Estúdio New Color, há mais de 25 anos, revelando qualidade. E o tempo segue firme na região com sol e algumas nuvens. Não há previsão de chuvas. Confira a previsão da meteorologia para este final de semana. O final de semana em Patos de Minas será de sol com apenas algumas nuvens e sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar continua baixa e o índice ultravioleta alto. A temperatura máxima pode chegar aos 32 graus no sábado e 26 graus no domingo. A previsão de mínima é de 13 graus. As temperaturas caem de sábado para domingo também na região. A temperatura mínima chega aos 9 graus em Tiros, 13 graus em Serra do Salitre, 14 graus em Varjão de Minas e Lagoa Formosa e 15 graus em Carmo do Paranaíba. A temperatura máxima na região pode chegar aos 32 graus. E no próximo bloco do NTV News, nutrição animal ganha novos componentes para driblar a carência do mercado. E você vai conhecer um cajamanga anão que está fazendo o maior sucesso na cidade. Pois aí, o Congresso Nacional promulgou a lei que permite que o trabalhador do setor privado ofereça até 10% do saldo de seu fundo de garantia por tempo de serviço como garantia de um empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento. A lei é originária de uma medida provisória editada ainda no governo da presidenta afastada Dilma Rousseff. A promulgação foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. Mais de 1,5 milhões de contribuintes recebem, a partir de hoje, a restituição do imposto de renda. Foram creditados 2,7 bilhões de reais. O lote multi-exercício de restituição do imposto de renda contempla restituições de 2016 e também dos exercícios de 2008 a 2015. A produção de milho em baixa e o preço de alguns componentes da alimentação animal em alta, como a soja, por exemplo, tem feito com que os produtores busquem alternativas na fabricação de rações. Uma forma encontrada para reduzir os custos com a alimentação é a inclusão de enzimas nessa ração. O farelo de soja e milho representam 70% da dieta dos suínos, sendo fontes de proteína e energia para os animais. Mas devido à alta do preço desses insumos, criadores estão tendo que usar enzimas que potencializam a digestão e assim fazer algumas substituições desses grãos. Uma alternativa realmente é a utilização das enzimas. O objetivo da enzima é melhorar a digestibilidade do alimento ingerido. Ou seja, o animal consumindo a enzima, ele tende a melhorar a fração do alimento a ser absorvida e a ser transformada em carne. O preço da carne poderia aumentar para suprir as despesas na criação dos animais, mas como os criadores não influenciam na alta dos valores finais, a forma de se trabalhar o lucro é diminuindo esses custos dentro das granjas. O produtor, infelizmente, ele não tem condição de manipular o preço pago pelo quilo suíno. Isso é lei de mercado, oferta e demanda. Entretanto, de dentro da porteira, ele consegue sim trabalhar o custo que vai realmente favorecer a viabilidade ou a lucratividade do seu sistema. Outra vantagem de se usar as enzimas na alimentação desses animais é a queda da mortalidade. Nós melhorando a digestibilidade do alimento ou da ração, vai ter uma menor fração desse alimento não digerível, que serviria como substrato para bactérias patogênicas. Ou seja, eu conseguindo melhorar a absorção do meu alimento, eu vou ter um menor conteúdo de matéria orgânica que serviria de alimento para bactérias patogênicas a nível do intestino. Consequentemente, eu reduzo a minha concentração
de bactérias patogênicas e consigo reduzir a mortalidade, principalmente por torção do mesentério. O produtor rural Caixeta adotou o uso das enzimas que oferece inúmeros benefícios para o animal, desde que seja usada de forma controlada. Enzimas é para ajudar a melhorar a digestão e também enzimas para valorizar proteína da soja e valorizar a energia do milho, que são os dois ingredientes mais pesados no custo de uma ração. Aí nós usamos a chamada protease, valorizar proteína, e a carboidrase, que valoriza a energia. Aqui são produzidas 1.000 toneladas de ração por mês para alimentar um plantel de 1.500 matrizes, gerando um custo de R$1.050.000, além dos gastos para a fabricação desta ração. Numa ração que você usa 300 kg de farelo de soja, você cai para 280 kg de soja mais ou menos, então ela ajuda sim. Olha, com certeza você já ouviu falar de cajamanga. É uma fruta com um gosto bem característico, que costuma dar em árvores bastante altas. Mas aqui em Patos de Minas, um pé de cajamanga anão está provando que tamanho não é empecilho para uma boa produção não, viu? A árvore não tem mais de que 1 metro de altura e está carregada de frutos. O pé de cajamanga anão pode ser plantado em vaso ou diretamente na terra. A muda é feita através da semente e leva alguns meses para germinar. Você come a fruta, deixa a sementinha dele guardada aí uma semana, mais ou menos. Aí você planta ela, você tem que saber plantar ela. Ela tem um pezinho, e é muito fino esse pezinho, mas você tem que descobrir porque ele é duro. Então, você aperta o dedo nele, você sabe que aquilo ali é um pezinho. Aí você tem que plantar ele para cima. E assim, você afunda ele na terra e deixa ele pouquíssima terra por cima dele. E vai de 4 a 5 meses para germinar. A planta recebe cuidados diários. Agou todos os dias. Todos os dias eu jogo uma aguinha nele. E ele costuma dar um fungozinho na fruta. Aí você coloca água, detergente na bombinha e bate. E é isso aí, não tem muito segredo no cuidar dele. E de acordo com a dona de casa, o sabor é muito bom. É maravilhoso. Ele não é ácido como o normal. Ele é uma fruta doce, assim, mais saborosa. É maravilhoso. Os pés não têm 1 metro de altura, mas estão carregados de frutos, alguns quase no ponto de consumo, outros pequenos e até flores, sinal de que continuará produzindo. A pequena planta virou atração na casa. Eu tenho um cantinho ali de 2 metros, depois você pode até observar, onde eu ganho a terra, ganho o esterco, ganho a semente, outra hora eu compro, tal, né? E a gente vai fazendo, muda de tudo quanto vai passando para os outros. Mas o cajamanga está difícil de atender todos os colegas, sabe? Então, Osmar, mas a quantidade de fruto que produz é muito grande, né? A gente tem que praticamente escorar todos os galhos, porque a produção é grande e a constância da madeira é pequena. Então a gente coloca galho e vai pondo cabo de vassoura, um pedaço de pau e vai escorando. E depois a gente vai colhendo, passa para os amigos, faz muda, passa para outro, né? Neste cantinho, no fundo do quintal, o aposentado e a esposa preparam as mudas. Além do cajamanga anão, Osmar tem outras espécies de plantas. Porém, a mais pedida é a da fruta, conhecida pela frondosa árvore. Pode passar para mim, eu aceito, inclusive semente, alguma coisa de rara assim, né? Eu já tive mogno, eu tive cupuaçu, que eu trouxe lá de Rondônia, sabe? Muita. Aí passei, esse dia tinha jaca, tinha 7 copas, tinha oiti, tinha um punhado de muda que eu passei para os amigos, sabe? E daqui a pouco no NTV News você vai ver como estão as investigações em torno dos casos de estupro em Patos de Minas. E vamos mostrar as tendências de esmalte para a próxima estação. E a Polícia Civil continuou as investigações para tentar identificar e prender o autor de uma série de estupros
e tentativas de estupro em Patos de Minas. Imagens da placa da motocicleta usada por ele podem ajudar. O problema é que elas estão escuras demais e precisam passar por um processo de clareamento. A Polícia Civil de Patos de Minas ainda continua com os trabalhos de investigação para identificar e prender os autores dos casos de estupro ocorridos na cidade. Somente neste ano foram registradas dezenas de tentativas e casos confirmados de violência contra a mulher. Bem, todos os casos estão sendo investigados, na medida do possível, e dos dados e informações que nós vamos captando de acordo com o andamento da investigação. Alguns casos realmente a investigação fica um pouco mais complicada, porque não temos tantos elementos para apontar um autor. Mas isso não implica na situação de não continuarmos as investigações com relação a todos os casos que aconteceram em Patos de Minas. O importante é frisar que a Polícia Civil vem tentando de todas as formas identificar o autor. Mesmo com todos os impasses e dificuldades, a polícia parece estar cada vez mais perto de encontrar os suspeitos. Pelas características que as vítimas repassam pela Polícia Civil, características que são muito mais gerais do que específicas de rosto, ou pelo menos que dão uma linha muito forte sobre a característica do indivíduo, por essa característica nós podemos entender que é mais de um indivíduo que vem praticando esses crimes. E isso é até, eu falo assim, que é até uma coisa que bate com a realidade. Porque durante todo esse tempo dessa situação de crimes de estupro que ocorreram aqui em Patos de Minas, N indivíduos foram levados à delegacia, tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar, indivíduos esses que estavam praticando atos obscenos diferentes da conjunção carnal e diferentes do crime de estupro, mas tão repugnantes quanto o crime de estupro. Pessoas que estavam, por exemplo, praticando, se masturbando em frente de mulheres pelo simples fato de acreditarem que elas tinham interesse naquilo. Então, pessoas de mente doentia. Então, são várias pessoas que têm essa mente doentia acreditando que fazem aquilo ali muitas vezes porque a mulher tem o desejo contra ele, tem o desejo nele, e o que na verdade é totalmente irreal, mas que eles acreditam de alguma forma doentia que isso estaria acontecendo. Todos os recursos tecnológicos disponíveis estão sendo utilizados no trabalho de investigação. Um deles é o melhoramento de imagens, um moderno sistema internacional. Os casos que nós já temos de imagens já estão sendo trabalhados pela perícia da Polícia Civil, e a perícia da Polícia Civil está tentando, com a mais alta tecnologia, tentar melhorar essas imagens. São imagens gravadas de câmeras de segurança, não são imagens de boa qualidade, na verdade são imagens que chegam aí a uma qualidade muito ruim, mas que nessa tentativa tecnológica, de buscar essa tentativa tecnológica, a gente está tentando buscar um melhoramento dessas imagens para, se não conseguirmos aí uma identificação muito clara, termos mais elementos para dar mais robustez às investigações já em andamento. Olha, o Teatro Municipal Leão de Formosa recebe neste sábado e domingo, às 17 horas, o espetáculo O Menino Mais Rico do Mundo. A peça infantil propõe que as crianças reflitam sobre como cuidar do planeta em todos os sentidos, desde tratar bem as pessoas, a importância da leitura até a preservação do meio ambiente. Os ingressos serão vendidos na hora ao preço de R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia para estudantes. Outras informações pelo telefone 3821-4249. A cada estação, uma nova tendência. A moda está sempre inovando e com os esmaltes não é diferente. A repórter Marília Borges foi conferir as cores e modelos que estão em alta nos salões da cidade. As tendências de esmaltes mudam a cada estação. No inverno, as cores escuras são sempre mais procuradas pelas clientes. Todo mundo gosta de acompanhar a moda, né? Então, quando nas passarelas, das novelas, sempre lançam uma cor que vai usar o ano todo. Então, essa cor é destaque, tipo Marsala ano passado, que foi uma cor que usou muito. Apesar da estação pedir cores mais fortes, os nudes e os vermelhos são os queridinhos e nunca saem de moda. O nude é um esmalte que nunca sai de moda. Então, 90% das clientes, pelo menos uma vez no mês, gostam de passar o nude. Como está inverno, o nude com fundo mais acinzentado, ele sai mais do que o nude com fundo rosado. Além do vinho e do vermelho escuro, também que
é uma cor que sai muito no inverno. Existem mulheres que acompanham a moda ao pé da letra, mas quando se trata de escolher as cores das unhas, o humor é o que mais influencia, sendo 70% responsável pela decisão das clientes em seguirem seus instintos na hora da escolha. Tem gente que chega e fala, não, hoje eu vou passar clarinho porque hoje eu não estou bem, eu quero ficar mais discreta. Já tem gente que gosta de passar uma cor neon, com glitter e metalizado, então sempre tem gente que escolhe pelo humor. Ana Caroline é uma das mulheres que não costuma acompanhar as tendências e a escolha é sempre pelas suas cores favoritas, variando de acordo com o seu humor. Eu não vejo estação para eu escolher, não. Também depende um pouco do humor, né? Às vezes de uma roupa que a gente vai usar naquela semana. Mas, assim, eu tenho mais preferência por tons nudes, vermelho. Mas, assim, bem tradicionais. Eu não vou muito pro azul, pro laranja, nas cores no verão, né? Que elas são usadas. Já as unhas decoradas não são muito pedidas. Apenas 1% das clientes aderiram a essa moda. Unhas decoradas não saem muito aqui. As clientes preferem passar só uma cor simples. Devido à crise, o movimento na esmalteria caiu cerca de 15%. Mas aos poucos, as clientes estão voltando. Afinal, quando se fala de unhas, não é apenas relacionado à vaidade, mas também higiene e bem-estar. Assim, com a crise diminuiu um pouquinho, mas eu acho que a beleza e cuidados com a beleza, com a saúde, sempre em primeiro lugar, independente da crise. E uma última informação no NTV News desta sexta-feira. Um acidente de trânsito agora há pouco no centro de Patos de Minas causou um grande prejuízo. A batida envolveu 4 carros. O acidente foi no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida Paranaíba. A condutora de um Gol não teria observado a fila de carros e provocado a série de batidas. Nós realizávamos patrulhamento na Avenida Getúlio Vargas quando deparamos com um acidente, onde os 4 veículos estavam sobre a via, bloqueando a passagem de veículos. De acordo com a versão dos condutores, eles seguiam pela Avenida Paranaíba, sentido a Rua Major Gotti, quando o trânsito parou e, em virtude disso, a condutora do último veículo, que era um Gol, não conseguiu parar e mobilizar o seu veículo, batendo na traseira de um Celta. Este, por sua vez, bateu na traseira de outro veículo, envolvendo, então, um total de 4 veículos. Não houve vítima quanto ao acidente, apenas danos materiais. Apesar dos estragos, não houve vítimas. O Corpo de Bombeiros usou serragem para conter o vazamento de combustível e evitar novos acidentes. Cuidado, então, ao passar pelo local. O NTV News desta sexta-feira fica por aqui. Outras notícias você confere amanhã, a partir das 19 horas. Boa noite, bom final de semana para você.